Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. A paz do Senhor, amados irmãos, está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir. E nós vamos com vocês das 15 horas até às 16. E você pode conectar conosco através aqui dos links aqui da rádio Boas Novas para o Mundo Pirassununga. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pelo Facebook e também estamos ao vivo pelo Facebook do canal Espaço Biller, onde você pode participar, mas participar como, Gisele? Participar através do seu comentário, mandando aí o seu nome, da onde você é. Nós queremos saber para mandar aqui um abraço muito carinhoso para você que já está conosco. E hoje, véspera do Dia dos Namorados, Alex, boa tarde, e estaremos aqui com um tema muito especial, um tema que você certamente vai gostar muito que nós falemos, que nós abordemos essa tarde. Nós vamos falar sobre relacionamentos sob ataque. Relacionamentos sob ataque, adultério virtual. E eu te recomendo, não sai daí, porque a programação de hoje está recheada de muitas coisas interessantes que certamente você vai se identificar, ou você vai falar assim, caramba, alguém se identifica com isso aqui. Então, manda esse link já para todo mundo, compartilha para que você possa ser enriquecido. Gisele, não consigo assistir esse horário, mas lembrando que fica gravado e você pode, em outro momento, clicar para assistir. Boa tarde, Alex. Alex, é importante recado aí para nós. Oh, maravilha. Tudo bom, gente? Um prazer estarmos aqui mais um dia, nesse dia maravilhoso, na presença do Deus Todo-Poderoso. Esse dia, um dia antes, né, do Dia dos Namorados, e nós estamos chiques, tá bom? A gente tá bonitinho hoje, né? Estamos bonitos nessa a gente tarde sempre abençoada. vem com a camiseta aí, né, do programa, Tá, mas hoje a gente tá com a camisa que vê vinho, né, bordô, essa cor de camisa. É isso aí. E eu tenho certeza que Deus tem uma coisa maravilhosa para você nesse dia. Eu tenho certeza também que o assunto hoje, ele é palpitante. Olha, gente, vamos falar sobre um assunto que está atacando profundamente as famílias. E o tema hoje, ele é forte. Ele é forte. Mas antes, né, aqueles Isso recadinhos, aí. né? Vamos, claro, sem dúvida. Pessoal, nós estamos, minha esposa e eu, estamos com um projeto maravilhoso que Deus tem colocado no nosso coração para o nosso crescimento, logicamente, mas também para o crescimento de todo o corpo de Cristo. O Senhor tem colocado no nosso coração o Espaço Biller treinando para servir. Vou colocar aqui um slide só para que vocês possam contemplar. Estamos numa série de 3 jornadas de estudos. Tem o João Fer, que é a jornada de mulheres de ferro. Temos o Jolikji, conforme está aí na tela, que é jornada de liderança cristã e gestão emocional, e o Joesk, que é a jornada de escatologia. Então, basicamente, são essas 3 jornadas que nós temos. E queremos falar do primeiro, que é o 10º João Fer. E o tema agora do próximo mês é a 10ª jornada, gente. São 10 meses ininterruptos com o encontro com mulheres. Mulheres a partir de 15 anos de idade para cima, a mulher e as batalhas da alma. Então agora no próximo mês de junho, a minha esposa vai estar ministrando esse assunto para você, minha irmã. Faça a sua inscrição. Olha, as vagas são limitadas. Na verdade, Alex, já é neste sábado, né? Porque hoje é dia 11, então é neste sábado, pessoal. Ó, corre, porque se ainda tiver uma vaga remanescente, né? Perfeitamente. Mas você não pode perder essa programação, pessoal. Tá, então não perca, faça a sua inscrição. Tem um lanchinho, tem um certificado. Caneta, apostila. Ela sempre traz alguma coisa nova. E o próximo, gente, que eu não posso deixar de falar é o segundo Jolikji,
que é a Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. Nós temos algumas disciplinas que nós vamos tratar. Que disciplina? A questão da liderança. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é diácono, você que é professor de escola bíblica dominical, enfim, você que está envolvido no corpo de Cristo. E o Jolikji, ele é para homem e para mulher. O casal claro. Pode e deve participar. E casal tem desconto, né, Alex? Tem um descontinho sim, gente. Então, quando vai ser? Dia 15 de agosto. Faça a sua inscrição. As vagas são limitadas, tá, gente? Por questão de espaço. Você vai receber o seu material didático. Gente, é coisa de primeira. O segundo Jolikji. O primeiro nós fizemos lá no Rio de Janeiro, lá na cidade maravilhosa. E agora nós vamos fazer o segundo no próximo dia 15 de agosto. E, por final, nós temos a presença deles. Isso! Gente! Tudo bem, gente? Gigi e Leco, tá bom? Então você que deseja fazer um trabalho com criança lá na sua igreja, lembrando, tá, gente, que nós também ministramos não só na igreja, mas em creche, fomos numa creche, escola. E qual o detalhe da Gigi e Leco? Sempre assuntos bíblicos da palavra de Deus. A gente não faz animação de festa, tá? A gente frisa, pessoal, porque já perguntaram para mim sobre isso. Então, a gente explica que a gente pode ir até a sua festa, mas a gente vai levar uma história bíblica. É verdade. Então, tá bom? Entre em contato conosco, tá bom, gente? Festa que eu falo de aniversário, né, de criança, a gente até vai, mas o assunto vai ser bíblico, vai ser tá bíblico, bom? Porque esse é um ministério que o objetivo que é ganhar crianças para Cristo. Evangelismo tá e tudo mais. Evangelismo para criança. Tá bom? Na creche é a mesma coisa. Nunca nós vamos estar com uma historinha que não seja palavra de Deus. Tá Deixa legal? eu perguntar, Alex, por acaso o vídeo do Jolikji tá aí? Opa, tá sim. Vamos colocar. Vamos colocar pro pessoal ver. Lembrando, tá, gente, que o Jolikji nós vamos fazer o segundo. Tá bom? Vou colocar o vídeo rapidinho para que você possa ouvir. Então, minha gente, esse aí é o videozinho, tá simples, do Jolikji. Pessoal, agora um detalhe, pega o link do programa, mande aí para um colega, para um amigo, porque o assunto hoje vai ser profundo, vai ser tremendo. Tá legal? E eu queria convidar você para que você pudesse ficar atento quanto a isso. Você que é namorado, você que é noivo e você que é casado. É para ti esse assunto. Tem pessoas, Alex, que acham que esse assunto é só para quem é casado. E não é não, tá, gente? Todo mundo que tem um compromisso aí, que namora, que é noivo, esse assunto é importante, tá? Porque às vezes a pessoa acha, Alex, que é só para casado. Não é não. Esse assunto também, se você também tá namorando, se você é noivo, você também precisa prestar atenção nisso. E aí, Alex, eu já vejo aqui uma pergunta, porque, lembrando, relacionamento sob ataque, adultério virtual, tá? Então aí, o que é, Alex, adultério virtual? Vamos lá, né? Que Você pode falar pra gente. É forte, hein, meu gente? Vamos lá, adultério virtual, gente, é toda prática, presta bem atenção, é toda prática online. Então, você já sabe o que eu estou querendo falar. Que viola a pureza, a fidelidade e a aliança do casamento, do namoro ou do noivado. E essa prática, mesmo sem contato físico, pode e haverá pecado, grava comigo, no coração, na mente, nas emoções e nas intenções. Então, o adultério virtual é uma coisa, vamos colocar entre aspas, moderna. Algo que a gente não tinha no passado, porque não tínhamos conexão com a internet, não era mesmo. Não existia rede. Isso é algo que não tem... Internet de escada, né? Não dava muito fazer isso, né? Até na discada, tá? Mas coisas era mais difícil, né? Era muito mais difícil. Hoje, com a velocidade da internet,
com os Facilitou, pacotes né? de internet celular, isso aí aumentou muito. Então, o adultério virtual, isso é essa prática online, onde a pessoa ela se relaciona com alguém que não é o seu namorado, sua noiva e sua esposa. E esse é um mal é um mal moderno, que está dentro da sociedade, porém a intenção ela é antiga, porque não há nada novo debaixo do sol. O adultério não começou agora com as mídias sociais. Ele sempre existiu, porque isso é nato, infelizmente, da natureza humana. E esse adultério, ele inclui o quê? Agora, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse mal. O adultério virtual, ele inclui conversas íntimas escondidas, tá bom? Então, no Facebook, no Instagram, no Zap, No Telegram. nas salas de bate-papo. Então, são conversas íntimas escondidas. Segundo, troca de fotos sensuais. Ele manda para ela manda para ele. Existe um outro termo que é chamado sexting, que é troca de mensagens de sexo. Então, são relacionamentos emocionais secretos. Ninguém sabe. Normalmente são feitos na madruga. Normalmente são feitos no escuro, quando todo mundo está dormindo. Dentro desse pacote, certamente tem pornografia, onde tem vídeos que são trocados um com o outro, flertes constantes nas redes sociais, é aquela história do coraçãozinho, né? A pessoa marca o emoji com coraçãozinho apaixonado. o emoji com coração apaixonado. É, minha gente. Você quer mais? Vamos lá. Aplicativos de encontro. A pessoa se inscreve nesses aplicativos de encontro. Ali ela até muda, muitas das vezes, a foto. Criaram até um cristão. O camarada... tem cristão também? Inventaram. O camarada é feio que é uma coisa. Aí bota a foto do Brad Pitt. Ai, minha gente. A menina é horrível, mas bota a foto de... Que isso, amor? Porque Nossa. ali bota a foto, aquele corpo escultural. E outra coisa, são fantasias que são alimentadas virtualmente, digitalmente. São amizades virtuais que substituem, entre aspas, né, o cônjuge emocionalmente. Então, basicamente, gente, o adultério virtual, ele está dentro desse pacote. E isso tem se tornado comum, constante no meio da população, Modo geral, mas né? também no meio cristão. Aí isso, complica, infelizmente, né? também no meio cristão. Complica. Então, o programa hoje, basicamente, Gisele, é sobre essa troca desses vídeos, dessas conversas, desses papinhos, né, Gisele? Se por acaso você achou que essa programação hoje ia ser uma programação tanto quanto romântica, porque é véspera do Dia dos Namorados, na verdade essa programação é um alerta para a sua vida. Se você está vivenciando algo parecido com o que já estamos mencionando, que você possa abrir mão e deixar essas práticas. Agora, se você não está, se está tudo bem, é um alerta para que você não entre nessas armadilhas, tá bom? Porque geralmente a pessoa, ela vai querer buscar aquilo que aparentemente ela não está tendo em casa. Mas às vezes, Alex, me perdoe a palavra direta, mas é safadeza mesmo, sabia? Às vezes não é que a esposa ou o marido ali não tá ali cumprindo o seu papel, ou namorado, noivo, mas às vezes é a pessoa que tá mesmo com safadeza. Isso aí. Desculpe falar assim, tá, gente? Mas é verdade, tá bom? Então, aqui o Alex, ele deu aqui um início pra gente sobre a questão aqui do que é o adultério virtual, como que ele acontece, né? Já vimos, você que tá chegando aí agora, tá bom? Então, conversas íntimas, pornografia, tá? Troca de vídeo, de mensagens, de áudio, enfim, cuidado, tá? Então, aqui a gente tá falando aqui, o adultério, ele vai começar no coração,
Tá bom? Então, Jesus ensinou que o pecado não nasce apenas do ato físico. Porque às vezes, Alex, tem gente que acha que se não tiver ali o ato físico, se não tiver o encontro físico, o beijo físico, o relacionamento íntimo, né, ali pessoal, que não é pecado, gente. Posso citar o versículo? Por favor. Mateus 5:28. Fica ligado aí. Jesus que está falando. E tudo que Jesus fala na Bíblia está na ordem do absoluto. Lógico. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Posso fazer um trocadilho? Pode. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para um homem, agora é para mulher, com intenção impuro, no coração já adulterou com ele. Então, é para homem e para mulher. Porque, Alex, como eu ia dizendo, não é só, então, porque é virtual, então tá tudo bem, gente. Porque eu não abracei de verdade, eu não beijei de verdade, eu não me deitei de verdade. Tá, gente? Mas aí a Bíblia vem trazer pra gente que só a sua intenção no seu coração já foi. Então, vamos tomar cuidado e estar atentos e vigilantes para isso, tá, pessoal? Então, aqui, ó, não é apenas corporal, é também, Alex, mental, emocional, intencional. O virtual potencializa exatamente isso. Olhares, olha só, o que a gente elencou aqui, olhares, desejos, fantasias, conversas ocultas, vínculos emocionais e pecaminosos. E lembrando que o que começa, Alex, no virtual, querido ouvinte, dali a um tempo, a pessoa vai querer colocar em prática no pessoal. Vai querer marcar um encontro de verdade para ver se tudo aquilo que foi feito às escondidas, no virtual, transformar em realidade. E outra coisa, e mesmo que não seja transformado em realidade, já é pecado. Claro. Porque teve a questão da intencionalidade. E você está traindo a Deus e traindo o seu cônjuge, sua cônjuge. O ambiente pode ser virtual, mas o pecado, ele é real. Mas o pecado é real. Repete, olha que lindo. Deixa eu virar aqui para você a outra câmera aqui, então, ó. Repete aí. Oi. O ambiente é virtual. É virtual. Mas o pecado é real. Pecado é legal, real, gente. Pecado existe. Mesmo que seja num lugar, que seja na sua casa. Tá? Hoje o adultério, a pessoa não precisa ir para um motel, ela não precisa ir para sair à noite. Ela pode adulterar. Basta um celular com internet. Basta um celular com internet. Exatamente. Ela não precisa sair de casa, ela faz em casa. Mas a questão é a mesma, não muda nada. Ah, mas o pior é sair com... Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o pecado é o mesmo. É a mesma coisa. E a Bíblia fala, se olhar com uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou, ou seja, já adulterou, já aconteceu o adultério. Já teve a intenção, a cobiça, né, Alex? Então, assim, não há questionamento. Então, essa é uma nova modalidade, igual falamos no programa passado, se eu não me engano, né? As pessoas antigamente, elas tinham que pegar o cadeado para trancar suas casas, seus portões. Verdade. Mas o inimigo hoje, ele está onde? Dentro de casa, na tela. Dentro do seu quarto, né? Tá lá dentro, escondidinho. Você dorme e acorda com ele. Ele tá lá dentro. Então, essa questão do adultério, igual você falou, ela começa no coração. E o 2, né, como tu fala, ele tá escondido diante das telas. E aí, que coisa terrível, né? Porque assim, né, gente, o adultério virtual, como a gente está falando aqui, né, ele é a clandestinidade, né, Alex? O que é clandestinidade, né, que a gente elencou aqui para vocês? Porque a pessoa, ela vai apagar a mensagem. Por que tá apagando a mensagem? Por que não pode ver? Eu sempre, né, eu e o Alex, assim, no começo do nosso relacionamento, né, principalmente quando a gente casou, né, não namoro, mas quando a gente casou, a gente teve essa conversa. Por que não pode ver, né? Por que não pode? Você que é casado, né? E olha aqui, gente, mas eu vou bater, talvez você não goste, mas é pro seu bem, tá? A gente te ama, amor, manda beijo para todo mundo que tá assistindo, um abraço para vocês. Olha só, se você quer ter uma vida de solteiro, então não casa. Correto, Alex? Sim.
Por quê? O esposo, ele tem que ter acesso ao celular da esposa. Tá? Por que que ele não, por que que você tem que ter senha e a sua esposa não pode ver? E ao contrário também. Por que que o esposo não pode ver? Por que que a esposa também não pode ver? Não tem que ter bloqueio em celular. E se tiver, até por questão de segurança, né, Alex, né? Por questão de segurança, você pode ter, mas o seu esposo e a sua esposa tem que ter ali o acesso, sim, gente. Por que não? Né? Tem que ter o acesso, tem que saber por quê. Porque na minha cabeça, até como mulher e como psicóloga que eu falo, tudo que você quer esconder, você vai colocar uma senha, você não quer que o outro veja, então você está querendo esconder alguma coisa. Está querendo esconder o quê? Então, por isso que a gente está aqui falando, ó. Apagar mensagens, usar senhas escondidas. Eu tenho uma pasta aqui oculta com uma senha. Cria contas paralelas. Você tem ali, você só tem um Instagram ou você tem 2? Seu esposo e sua esposa sabe dos 2? Se ele quiser entrar, pode? Ou ela quiser entrar, pode? Por que que não pode? Entendeu? Então, vamos lá. Navega secretamente, então ali você instala, né? Pode instalar algumas coisas ali na sua rede social e aí o seu cônjuge não sabe por quê, o que você tem para esconder, tá? Vive uma dupla identidade. Aí você coloca lá, tem uma série, Alex, mas aí a gente vai iniciar aqui uma outra conversa, né, junto, que a gente pode até fazer uma outra programação sobre isso, de falsidade. Falsidade ideológica. Tem uma série no Netflix, daqui a pouco eu vou pesquisar quando o Alex estiver falando, e eu volto aqui para falar o nome para você certinho, onde um rapaz, ele tinha vida dupla. Ele tinha a esposa, os filhos, e baseado em fatos reais, tá? Tinha a esposa, tinha os filhos, e aí ele criou uma outra conta, se passando por um rapaz solteiro. Uhum. E ali ele começou a namorar uma outra moça. Só que a moça não sabia. E ela estava toda iludida. Ele mostrava que era algo que ele não era, tá? E ali começou toda uma trama. Mas a esposa, né, mesmo do lado de lá, era traída, ela não sabia. Existia ali um crime, né? Tudo bem. Mas existia junto com isso o adultério. E ele tirou do virtual, por isso que eu falei, para o real. Então ali, ó, cuidado com essa clandestinidade, mas Deus, Alex, ele vai ver o oculto. A Bíblia vem trazendo em Hebreus 4:13, que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O problema não é apenas a tecnologia, mas o coração que deseja se esconder. Se esconder por quê? Porque está fazendo coisa errada, igual Adão e Eva lá no Éden, né? Se esconderam de Deus por quê? Porque tinham comido lá o fruto proibido. E Deus vê o oculto, né? Vê o oculto. Deus viu, tá, gente? Aquilo que ninguém está vendo, os olhos do Senhor, como chamas de fogo, ele contempla. Então não tem senha, não tem impressão digital, não tem nada disso que o Senhor não veja. Então a coisa é muito séria. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitos relacionamentos estão sendo destruídos, porque tanto homem como mulher entraram por essa prática e a pessoa começa a ficar viciado. Quando isso começa a virar um vício, isso começa a destruir a sua vida diante de Deus e destruindo também a sua família. Então, as famílias estão sob ataque. E esse ataque, ele, usando da tecnologia, ele é novo. Antigamente era o telefone, não é? Era a cartinha, isso é século. A carta, o telefone, sabe? A carta secreta, como é que era? Carta anônima, né? Anônima. A carta anônima. Anônima. Hoje não. E outra coisa, a internet deixa rastros. Tá legal? A internet não é um caminho assim, ninguém tá vendo. Tá vendo sim. E outra coisa, se porventura não deixar rastro, existem os olhos do Senhor que tudo contempla. Então, o coração escondido diante das telas. As telas estão revelando, infelizmente, o que homens e mulheres estão fazendo. Gisele, uma segunda perguntinha agora. Quais são as consequências do adultério espiritual?
o que está acontecendo nos dias de hoje sobre esse tema tão terrível que é adultério virtual? Pessoal, consequências vão existir muitas, né? A gente aqui elencou algumas, mas a consequência de um erro, de uma traição, sempre vai ter coisas muito tristes, mágoas, feridas, né? Falando aqui do lado psicológico, a confiança, uma vez eu li que a confiança, ela é igual vidro. Uma vez quebrado, você não consegue ficar colando, remendando, né? Então, a gente precisa fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas se a gente for falar, no caso, espiritualmente, né? Então vai ter consequências espirituais, afastamento de Deus, né? Assim como, né, nós demos o exemplo de Adão e Eva, mas no caso de Adão e Eva, não foi o adultério, mas a gente está mostrando como o pecado afasta de Deus. Houve uma quebra ali daquela ligação de Adão e Eva com Deus, que se viam, né? Não tinha mais prazer em andar aquele com o prazer Criador. de andar com Deus, tanto que eles se esconderam. Foi a desobediência. Aqui no caso, o pecado é o adultério. Então, afastamento de Deus, perda de sensibilidade espiritual, enfraquecimento da oração, culpa, escravidão. E aqui, ó, se a gente for falar de problemas conjugais, então quebra de confiança, que eu acabei de mencionar, insegurança, traumas emocionais, esfriamento afetivo, destruição familiar. Uma mulher traída, depois para ela ter um relacionamento íntimo com o esposo, por mais que perdoe, tá, gente? A gente não tá falando aqui, depois a gente vai falar mais ao final sobre restauração e tudo mais, que Deus é poderoso para restaurar. Mas seria tão bom, Alex, que não precisasse acontecer, né, essa quebra de confiança, essa traição. Por quê? Porque depois é muito complicado, sabe? Como mulher, eu acredito, como homem também, saber, né, que aquela pessoa que você fez um voto, né, de até que a morte os separe, aquela pessoa trair, né? Mas não foi, como a gente está falando aqui, físico, mas só aquela troca de mensagens, aquele oi, bom dia, minha linda. A gente viu, e eu vou falar aqui ao vivo, né, eu vou até citar nome. Por que eu vou citar nome dessa vez? Porque tá na internet, tá, gente? Então, né, Alex? Tudo que tá na internet a gente pode mencionar. Eu vi, aliás, foi até o meu cunhado, o pastor Charles, lá do Rio de Janeiro, que compartilhou para mim e para o meu esposo do pastor Júnior Trovão, Alex. Um vídeo, né? Se a gente tivesse aqui, até colocava pro pessoal ver. Mas eu vou contar para você. Um vídeo, né, que o pastor Júnior Trovão... Poxa, podia ter... a gente lembra agora. Ele tava, né, numa pregação dele, tá no YouTube, tá? Então, ninguém precisa me processar nem nada, porque tá no YouTube, então eu só tô replicando aquilo que está na internet. Ele estava numa pregação, acho que acredito que para casais, não sei. E aí ele disse assim... que ele viu, alguém mandou uma mensagem, e olha só, um obreiro. Sim. Safadeza, um obreiro. Um obreiro mandou uma mensagem para a esposa dele, falando assim, era aniversário da esposa dele, Alex, do pastor Júnior Trovão, e aí esse obreiro mandou assim para a esposa dele, oi, minha linda. Aí o pastor Júnior Trovão, que tem, né, acesso livre ao celular da esposa dele, olhou, viu a mensagem e falou com a esposa dele, né, ô, meu amor, né, minha linda, quem que é esse cidadão? Aí ela respondeu assim, nunca nem vi, não foi? Ela falou assim, não conheço, né, pegaram lá o contato dela, né, e mandaram lá, ela falou assim, não, pro esposo dela, não conheço. Aí ele falou assim, varão, você joga vôlei? Aí a pessoa lá, o cidadão, falou assim, ué, por que, pastor Júnior, se eu jogo vôlei? Aí ele segura o bloqueio, porque ele bloqueou, né, a pessoa, ou seja... Não, tem palavras, Alex, que além do virtual aqui, né, porque foi uma mensagem
que mandaram, né, para a esposa dele, além do virtual, até pessoalmente mesmo, né, e sendo cristão, evangélico ou não, a gente precisa tomar cuidado. Você não vai ficar chamando as irmãs, né, as jovens da igreja de linda, de cheirosa, de maravilhosa. Gente, vamos manter a postura, não é? E não é ciúme não, gente, é manter a postura. Por exemplo, já pensou ficar lá para um rapaz, né, eu casada, né, ficar, né, nossa, você é bonito, hein? Nossa, que perfume você tá usando, porque é assim que começa. Você começa a dar vazão, você começa a dar brecha para o pecado entrar, não é, Alex? O que você acha? As consequências do adultério, como se fosse um triângulo, né? Haverá consequências do adultério virtual, assim como do adultério físico. Consequências espirituais, consequências conjugais e consequências psicológicas. Ou seja, aquele ato da pessoa entrar por esse caminho vai produzir afastamento de Deus, como Gisele falou, sabe? Aquele relacionamento que você tinha com o Senhor, isso vai ser prejudicado, isso vai acontecer. Ah, pastor, mas é só virtual. É assim que começa. É assim que começa. E dentro do relacionamento haverá essa quebra da confiança, esfriamento afetivo, o lar vai ser destruído, porque isso aí vai destruir, vai quebrar os alicerces da confiança. E todas essas consequências, elas são duras, porque possivelmente, talvez não tenha mais retorno, porque quebrou-se a confiança, complicou, e né? Fora, Alex, que tem também, né, o pessoal sabe, quem não sabe, eu sou psicóloga, meu esposo, Alex, é pastor, ele é meu esposo, tá, gente, para quem não sabe. Existem também as consequências, Alex, psicológicas. Por quê? Vamos supor aqui que veio à tona uma traição, mesmo que seja virtual. A esposa que descobriu, ou o esposo que descobriu, ele vai criar ali uma ansiedade. Porque a pessoa vai ficar sempre hipervigilante e sempre desconfiando. Mas você está falando com quem? Deixa eu ver seu celular. Por quê? Porque a pessoa vai ficar ansiosa. Ela não tá mais, ela ou ele, a pessoa traída, não tá mais assim tranquilo. Tá desconfiado, mas tá falando com quem? Por que demorou? Você veio direto para casa? Onde você passou? Começa aquele interrogatório. E me desculpe, mas o relacionamento assim vira um verdadeiro inferno, Alex. Chegou tarde do trabalho, porque estava realmente trabalhando, confusão. Mas aí, por quê? Porque o homem ou a mulher deu a quebra. Olha quantas coisas a quebra da confiança causa, Alex. Por quê? Porque a pessoa sempre vai ficar desconfiando. E mesmo que a pessoa não faça mais nada, não esteja mentindo, realmente estava trabalhando, realmente estava, sei lá, fazendo o quê, a outra pessoa, o homem ou a mulher, vai ficar, Alex, desconfiado. Isso e aí é ruim, né? Porque um relacionamento assim, eu acho que a pessoa não fica em paz e aí acaba transformando o relacionamento em algo muito desgastante e doloroso, Alex. Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então é a morte da família. O adultério virtual, ele é um veneno que a pessoa bebe e esse veneno vai destruir o relacionamento familiar. E é um veneno invisível, né? Não é um veneno que você vai beber e vai corroer o seu estômago, não. Esse veneno ele vai corroer a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida psicológica, como a Gisele falou da questão da ansiedade. A pessoa vai entrar por esse caminho e isso é morte. E a Bíblia fala, Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Verdade. Então essas consequências do adultério virtual elas são muito sérias. Então, de repente, alguém que está querendo... mandou aquele coraçãozinho no grupo. Segura o bloqueio. Segura o bloqueio. Né? Esse vídeo é maravilhoso. Então, depois o pessoal bota aí no YouTube. Procura aí. Pastor, aquela voz dele de trovão. Júlio né? Trovão. Segura o bloqueio. Tá? E Alex, e como vencer o adultério virtual, hein? Essa questão, gente, isso como é vencer? Importante. De repente você já está aí, já caiu na armadilha.
tá querendo sair, não consegue, porque é viciante, né, Alex? Sim. Vira um vício, tá, pessoal? Pornografia, tudo vira vício. Eu vou colocar uma imagem aqui pro pessoal Com certeza, põe Gente, sim. Depois o Atenção pessoal, aí, hein? Depois de vocês, tá, em casa, depois você dá um pause. Não dá agora não, você dá um pause. Você vai ver ali as consequências do adultério virtual, tanto para o homem como para a mulher. Tá bom? Então depois vocês dêem um pause nessa imagem aí para fins de estudo. Vale muito a pena você ter isso aí. Tá bom? Você printar essa tela. Bem, gente, Gisele trouxe um questionamento aqui agora da questão de como vencer, né? Que é muito importante. Pessoa consegue vencer o adultério espiritual. Como é que acontece isso? Bem, primeiramente é a questão do arrependimento. Não basta a pessoa sentir somente a culpa. Fiz, ou é necessário, primeiro, essa pessoa confessar o pecado e abandonar a prática. Provérbio 28:13 fala o seguinte: perfeito. O que encobre as suas transgressões, o que é encobrir? Apagar a conversa. Me ajude aí, Gisele. O que é encobrir? Mudar a senha, senha, criar perfil paralelo. Então, quem encobre a transgressão jamais vai prosperar. Então, quem faz isso, primeiro é porque não se arrependeu, e se encobrir, não vai prosperar. Mas aí a Bíblia fala em Provérbio: mas o que as confessa e deixa. Ou seja, quem confessa o que isso fez. É muito importante. E deixa, o que é o deixar? Ela parar de ocultar a conversa, ter perfil duplo, né, igual você falou. Perfil duplo. A pessoa que deixar de fazer isso, a Bíblia fala que ela vai alcançar o quê? Misericórdia, ela vai alcançar perdão. E é se arrepender de verdade, né, Alex? Porque eu acredito que esse assunto, né, a gente está falando, quando a pessoa ela se arrepende genuinamente, como a Bíblia diz, e não faz mais, deixa, tá? Porque a pessoa também não pode dar uma de arrependido ou arrependida porque foi descoberto. Sim. Então quer dizer que se não fosse descoberto, não falaria, né? Então é diferente, tá, pessoal? É arrependimento genuíno. Segundo, é o corte radical. Exato. Corte rápido é Tramontina, né? Jesus, ele ensinou sobre medidas radicais contra o pecado. Isso pode o quê? Então, o que ele, nesse contexto, ele tem que excluir contatos. Então, se tinha aquele contato... Aquele contatinho, com né? Com ele, com ela, com nome secreto, deleta. Deleta. Bloqueia. Apagar aplicativos. Então, esses aplicativos de relacionamento, apaga. É porque se você tá num vício, como que se corta vício? Tirando. Cortando, corte. Bloquear perfis, abandonar ambientes de tentação. E que ambientes são esses? Onde for o lugar propício para fazer a prática, abandona aquilo ali. Usar filtros e proteção digital. Ou seja, não é simplesmente... a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Exatamente. O mal tem hora que a gente não é para você ficar... eu sou forte, não. É fugir. Vou dar um exemplo que às vezes eu sempre cito esse exemplo. O camarada passa para ir trabalhar, ele tem que passar em frente à casa da fulana, da Maria, lá, da dona Maria. Da ser humana. E a ser humana, ele passa lá, ela mexe com ele, pisca para ele, joga papelzinho nele. O que ele tem que fazer? Muda de rua. Ele tem que mudar de rua. Não queira enfrentar a carne de... eu sou forte, eu vou resistir. Não. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo. Ao diabo. Resistir ao diabo. Tá bom? Resistir, pois, ao diabo. Exatamente. A gente tem que fugir da tentação. Fugir da tentação. Se tá ali, você vai passar pelo outro lado. E a gente tem exemplo bíblico, Alex. Rapidinho. O que José fez? Foi a atitude de José. A mulher de Potifar. Aquela louca agarrou ele. E a história fala, ela era bonita. Sim, sim. Entendeu? E ele poderia, Alex, trazendo aqui para nós, para esse assunto que eu acho muito pertinente, ele poderia querer se dar bem, porque ela poderia facilitar a vida dele, sim, começar a dar presentes e tudo mais. Mas o que ele fez? Ele se mandou, segura o bloqueio. Segura o bloqueio. Bloqueou a varoa, bloqueou.
Claro, deixou a ali, capa e saiu. aquela louca agarrou a roupa dele lá. E mentiu, né? Fez uma tá? calúnia dele. Mas a integridade de José foi tão grande que ele se tornou o segundo homem mais importante. Essa história da Bíblia é fantástica, E se né? ele tivesse caído na lábia dela, a gente nem contaria a história dele aqui. Ele Não é nem isso? chegaria a Nem ser. Deus não seria colocaria nada. ele como governador do Egito, né? Ele seria mais um filho de Jacó. É, Que seria um Rubem da vida, que saiu, que dormiu com a mulher do pai. verdade. É complicado. Então, a integridade de José fez. Então, corte radical. Terceiro, restaurar a vida espiritual. Então, arrependimento genuíno, corte radical. Vou repetir. Corte radical. radical, gente. Restaurar a vida espiritual. Oração. Certamente, quem estava nessa prática não está orando. Claro Porque que a não. oração afasta do pecado. E o pecado afasta da oração. Então, é oração, palavra, jejum, comunhão, discipulado e transparência. Essa é a palavra do momento, transparência. Pureza não é produzida apenas por força humana, mas pela ação do Espírito Santo. Uma coisa importante, gente, a fé não produz, preste atenção, a fé, ela não produz perdão. Vou grava. A fé não produz perdão. O que produz perdão é arrependimento. Tá entendendo? Então eu tô cheio de fé, mas tá pecando. O que produz o arrependimento é o perdão. Quando eu peço perdão a Deus. Então é muito cuidado com essa questão. Eu tenho que ter fé. Não, peraí. Eu tenho que me arrepender. A Bíblia Exatamente, fala, arrependei-vos. Primeira coisa no Evangelho é arrependimento. Mais importante, tá? né? E outra coisa, essa restauração da vida espiritual, uma vez que aconteceu isso, ela vai deixar rupturas. O primeiro afetado nessa questão do adultério virtual, o primeiro é o Senhor. O primeiro. Então, todo o pecado que nós cometemos é primeiro contra Deus, aí depois contra o cônjuge, enfim. Outra coisa, fortalecer o casamento. Como para vencer esse adultério? É fortalecer o casamento através de diálogo, perdão, se reconectar emocionalmente com o esposo ou com a esposa, ter uma intimidade saudável, tempo de qualidade e viver uma vida de verdade. Alex, se me permite, nesse item aqui de fortalecer o casamento, eu gostaria de fazer aqui algumas contribuições, Claro. porque como, né, a maioria sabe, quem não sabe agora eu vou dizer, eu sou psicóloga e eu já atendi vários casais, tá? E pasme, Alex, casais não cristãos, não evangélicos, digamos assim, porque cristãos é uma palavra bem genérica, né? Casais evangélicos, casais não evangélicos e casais evangélicos, Alex. E muitos com esse problema, com essa temática. Então, eles receberam a orientação pastoral, o aconselhamento, mas o pastor de variadas igrejas, ele pediu para que eu tratasse na parte terapêutica, psicoterapêutica, tá? E aí, eu sempre costumo falar que isso leva tempo, Alex. Não é assim, algo foi descoberto, tá? Aí a pessoa, já perdoa assim, na hora. Não, isso leva tempo. Do mesmo jeito que a outra pessoa que estava com práticas de adultério virtual ou até adultério físico mesmo, um homem traído, a mulher traída, acontece algo muito ruim dentro dessa pessoa. O que acontece de ruim? A pessoa começa a se comparar, Alex. Começa aí, principalmente quando sabe quem é a outra pessoa, né? Fala, nossa, começa a se diminuir, começa a se auto-menosprezar. Não precisa alguém, né? A própria pessoa. Então, coisas muito tristes e ruins acontecem dentro dos sentimentos e das emoções da pessoa que é traída e descobre, tá? Então,
precisa de ter paciência, Alex, essa paciência, a transparência. Então, eu queria deixar aqui essas contribuições, por quê? Porque a gente colocou, né, diálogo, perdão, reconexão emocional, intimidade saudável, tempo de qualidade, verdade, mas junto com isso, acrescentar a questão da paciência, o amor. Por quê? Porque tudo isso aqui, assim como ficou um tempo estragado, vai levar um tempo para reconstruir, Alex. Então, essas são É, as questões dos estragos que o adultério virtual produz no relacionamento. Isso, tá, gente? Tanto questão do namoro, imagina um namoro onde a namorada ou o namorado usa desse artifício. Às vezes o namorado ele não consegue com a namorada o que ele quer e ele se conecta com outra, e ela com outro. Isso no noivado e por final no casamento. O adultério que não deixa marcas no corpo, ele não deixa marcas no corpo, esse virtual. Mas ele fere profundamente a alma, de modo que a pessoa ela fica viciada. E outro problema sério, que essa questão do adultério virtual entra a questão da pornografia. Sim. E a pornografia ela é tão terrível, ela é um vício. Teve um dia que eu preguei, eu dei um estudo sobre isso. A pornografia, ela antigamente, né, era na revistinha de mulher nua. Era na Playboy, né? Na Playboy. Hoje não, hoje só botar aqui no celular que aparece. É só rolar o dedo do TikTok, gente. Tá. TikTok, ele é meio sinistro, tá? O TikTok não, ele é muito... Eu mesmo, uma vez eu me inscrevi no TikTok, aí no início ali, aqueles vídeos curtos que provocam aquela enfermidade lá, o apodrecimento, né? Brain root. O apodrecimento mental. Eu falei, gente, não dá, porque é uma série de vídeos ali. E você fica viciado, né? Só faz assim com o dedo e vai. É uma perda de tempo. Então, esses caminhos para restaurar esse relacionamento que foi ferido pela questão do adultério virtual, é um caminho longo a ser feito. É verdade. E a Bíblia fala, até uma curiosidade que eu achei interessante, esse assunto é tão importante, a questão do adultério. Eu não vou falar do adultério virtual, da palavra adultério, da traição. Que no Antigo Testamento a palavra adultério e suas correlatas está entre 30 a 35 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 27 vezes. Ou seja, Deus sabe que isso ia degradar o relacionamento. Deus sabe que isso ia produzir sofrimento tanto na mulher como no homem e, por consequência, também nos filhos. Mas nessa tarde, aproveitando o programa, cuidado com o que você está acessando. Cuidado com aquele elogio. O camarada deixa de elogiar a mulher, ou a mulher o marido. Para elogiar a coleguinha. Para elogiar a colega, e ali começa a criar um vínculo de emoções. Então, aquilo que ele não fala com a esposa em casa, ou aquilo que a esposa não fala com o marido em casa, ela arruma tempo, ou ele arruma tempo, para falar, para elogiar o outro. Então, naquela troca de mensagens ali, o inimigo entra. E elogia a sua esposa. E onde o inimigo entrar... Seu marido, né, Alex? Isso. Onde o inimigo entrar, ele vai produzir esse sofrimento e essa destruição do vínculo da confiança, da amizade, da parceria. E o que caracteriza, né, o adultério virtual? A interatividade, que é a troca de mensagens, fotos. Vídeos de cunho sexual. Tá, gente? Então, cuidado com aquele vídeo, aquela foto que você manda, que o ângulo não está muito bom. Então, essa foto que você não mande fotos. Por exemplo, quem tem as suas mídias sociais, até a foto que você coloca ali, cuidado. E tem gente que, às vezes, eu não conheço muito bem disso daí, mas tem gente que parece que ela tem o Instagram, o Facebook, para todo mundo ver, né? Não tem isso aí? Público. Né? Todo mundo que entra na página dele ou dela, vê. Então, às vezes, você, meu irmão, você está colocando a tua esposa para todo mundo ver. Vai ver. Tem a postura, né, gente? E outra coisa, tem aquela rede de amigos, por exemplo, o Facebook, só quem vai ver essa foto aqui são os meus amigos, não é isso? A Gisele falou de ter 2 contas de Instagram ou Facebook, né? Aí a pessoa se identifica, né, como João, mas na outra o nome dele é Pedro, tá entendendo? Então é complicado. Então existe a conexão emocional, que é o problema, quando a pessoa começa a desenvolver uma afetividade com outra pessoa, compartilhando segredos, sentimento, e a questão do sigilo, que ela tem que esconder
as senhas, ela tem que esconder os históricos. E o tempo inteiro a Bíblia fala, Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Vou repetir. Para a pessoa encobrir esse pecado aqui, ela usa esse pecado. Para encobrir esse pecado, ela usa aquele outro. E nesse emaranhado de cobrir pecados, a pessoa começa a entrar por um caminho que possivelmente, às vezes, não terá voltas. Então, a questão do adultério virtual, da traição virtual, ela está hoje presente na sociedade, está presente nos casais e possivelmente essa é a causa da frieza de muitos relacionamentos por causa dessa prática nefasta que é a traição. Né? Isso aí, agora, já encaminhando aqui para o final, né, que nós já temos aqui acho que uns 3 minutos só, não sei, a gente também precisa falar que quando se fala de pessoa que está dentro da igreja, né, da evangélica, que é a nossa, onde a gente está inserido, o contexto que a gente está inserido, a gente tem que pensar que se você, obreiro, ou líder, ou membro, né, está com essas práticas, aí depois o resultado é igrejas frias, né, Alex? Igrejas por vezes esvaziando. Por quê? Porque é como minha mãe, né? Minha mãe, beijo, mãe. Minha mãe diz, né? Será que não tem o pecado de Acã ali no meio? Sim. O que é o pecado de Acã? Acã fez o quê? Escondeu na tenda, no fundo da tenda, né? Então, ele enterrou, né, ali o que ele tinha extraído pós-guerra. Um despojo ali, não era para ter feito isso. Então, a gente precisa ver, fazer, e não fique tentando examinar o outro. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Então, faça um autoexame. Cuidado com quem você tem conversado. Ah, mas é o meu colega de trabalho. Ah, mas é o meu patrão. Ah, mas eu não sei nada. Entendeu? Cuidado. Por quê? Porque, mas só ele me entende, meu marido não me entende, ou minha mulher não me entende. Cuidado, porque isso é a armadilha de Satanás para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família. Porque a gente precisa estar atento, porque amanhã, Alex, é o dia dos namorados. E não é só namorado, não é só porque você casou que você deixou de ser namorado, não. Então, amanhã é o dia dos namorados, tá? Pense nessa pessoa que está ao seu lado, tudo que essa pessoa já vivenciou com você, tá bom? E aí valorize a bênção que Deus te deu. Ah, Gisele, mas não é tão bênção assim. Então, ore por ele, ore por ela. Ninguém colocou uma arma no seu pescoço, né, na sua cabeça. Você casou porque você quis. Então, né, eu sou meio radical, tá? Então, você casou porque você quis, então vamos lá e vamos procurar fazer de tudo para que isso esteja bem, né? Reconstrua se possível, mas cuidado aí com as ciladas e armadilhas de Satanás para destruir o seu relacionamento, Alex. E a conclusão desse nosso programa, que eu acredito que seja que Deus possa usar esse programa para restaurar, né? Para sarar, para restaurar famílias ou pessoas que estão dando os primeiros passos nessa prática. Isso aqui não tem idade, tá? Hoje os idosos estão conectados. Adolescentes, jovens. Adolescentes, jovens. Então isso aqui não tem idade. Então quem está dentro de um relacionamento, a vigilância, vigie. A santidade, ela exige limites. Tá bom? Então coloque uma cerca de proteção. O arrependimento para quem já fez, para quem já começou, corta logo isso, tá bom? Corta, seja radical, igual a gente falou, e que a gente possa, meu querido, minha querida, usar a tecnologia para edificar o quê? A nossa casa. Por exemplo, a gente está usando a tecnologia agora para levar um assunto pertinente para quem está ouvindo. De restauração, de restauração para sua casa. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta apenas. E lembre-se, né, que a verdadeira conexão que importa é aquela que glorifica a Deus e honra a sua família. Sempre se pergunte, em meu lugar, o que faria Jesus? Exatamente, em perfeito. Meu lugar,
O que Perfeito. faria Jesus? Eu teria a coragem de conectar, de ter essa conversa com Cristo aqui, fisicamente, vamos colocar do meu lado? Ou Certamente essa não. ação, de repente, que você tá ali, uma foto, né? E outras situações, né, que demandam, que a gente até um dia pode fazer uma programação sobre, masturbação e tudo mais, é como se fosse, né, Alex? Então, cuidado com isso. Cuidado com os vídeos que você recebe. Outra coisa, Angélica, eu esqueci. Às vezes você está num grupo, no trabalho, o pessoal fica colocando vídeo pornô. Sai do grupo, Sai do grupo, sai dele. Eu já passei por porque isso. senão você fica ali alimentando, né? Eu já passei por isso num grupo Sai. de um grupo que eu criei, inclusive. Pega e sai. Aí começou, né? Aí, Ou no grupo da família, começa a mandar coisa, sai. porque a gente tem que cortar. Aí um dia eu entrei lá no vídeo, no grupo, e era um grupo que o pessoal botava fotos do passado, o pessoal aqui já trabalhou junto. Era pra ser sadio. Era pra ser sadio. Era pra ser E sadio. quem criou o grupo fui eu, tá entendendo? Aí quando Isso que é pior, né? eu criei o grupo, mas a intenção que era? Pô, gente que a gente não vê há 30 anos. Aí quando começou aqueles vídeos terríveis, eu botei a mensagem no grupo mandando pedir pra parar. De repente... Não parou, aí parou, não parou, continuou, sai. aí começou o palavrão. Eu falei, opa, fumaça fora já. É. Eu rejeitei o grupo e não Deixa eu voltei mais, sair, porque perdeu o objetivo. Sim. Então essa questão, então tudo aquilo que pode ser semente para causar o adultério, seja ele virtual ou não, mas corta lá na raiz, de modo que não possa nascer mais. Cuidado com os vídeos, com os TikTok da vida, porque tudo isso, gente, é extremamente prejudicial para a saúde do casamento e da família. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Gente, um prazer estar aqui. Amanhã é dia dos namorados. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Para todas as namoradas, namorados, noivos, casais. Casados, Tá bom? Aproveite o dia e o momento para comprar um presente para a patroa, para levá-la para comer um cachorro quente. Amor! Um jantar, né? Tudo bem, um jantar, mas chega de cozinhar. Mas leva a patroa aí para comer alguma coisa, tá bom? E que você possa ser duplamente abençoado no próximo, amanhã, né, dia 12 de junho. Gisele, vamos concluir? Faz uma oração, a gente concluir. Deus abençoe você, a sua casa, Obrigada, a sua família. pessoal, pela sua audiência. Tá legal? E participe, olha. Não sai daí não, aguarde a oração. Tá chegando o João Fé, não esqueça de fazer a sua inscrição. Neste sábado, gente. Nesse sábado agora, não perca, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um programa. Que esse tema, que esse programa, ó Deus, seja compartilhado nos grupos, nas mídias, no Face, no Instagram, em todas as mídias possíveis. E que essa programação, ó Deus, seja como um remédio, seja como um bálsamo que cure famílias. Em nome de Jesus, nos abençoe, fique conosco. Repreenda, E que amanhã, ó Deus, Jesus, dia dos namorados, laço, o Senhor, Senhor toda possa armadilha abençoar de Satanás, os relacionamentos. que caia por terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Fique com Deus. Amém. Pessoal, Um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira.